Olá, graça e paz do Senhor Jesus a vocês que estarão assistindo essa primeira aula, do nosso curso de Teologia Livre. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa primeira aula, que é o assunto relacionado à educação cristã. E para nós falarmos um pouco sobre a questão da educação cristã, nós precisamos falar da educação religiosa que existia e que existe relacionado ao povo judeu, principalmente na época que antecedeu a era cristã, porque o que nós conhecemos hoje de educação cristã, ela tem as suas raízes ali também na educação do povo judeu. Então é importante nós estudarmos um pouco como que era essa educação religiosa por parte dos judeus. Antes de mais nada, nós vamos falar sobre essa questão da educação. Primeira coisa, a etimologia dessa palavra educação, ela no latim ela é educare, educatione, né? Educatione. Qual que é a ideia da educação do ponto de vista que nós vamos estudar aqui? Educação religiosa, ela está muito focada naquilo que os pais receberam e repassaram para os seus filhos. Vocês vão perceber que essa educação dos filhos tem a responsabilidade colocada em cima dos seus pais. E isso é muito importante, por quê? Porque nos dias atuais, os dias que nós vivemos, parece que os pais estão deixando de lado a responsabilidade que eles foram confiadas, que é a responsabilidade de educar os seus filhos. E se tratando principalmente de pais que são pais cristãos, né? Os irmãos vão lembrar que quando nasce uma criança, o que os pais cristãos fazem? Geralmente, né, as igrejas que não têm o costume de batizar crianças, elas apresentam as crianças ao Senhor. E quando o pai leva a criança para ser apresentada ao Senhor, ou em alguma instituição, quando o pai leva a criança para ser batizado, automaticamente esses pais eles estão assumindo diante de Deus e da comunidade em que eles estão inseridos a responsabilidade de educar religiosamente os seus filhos. Mas parece que nos dias atuais essa responsabilidade está sendo negligenciada por muitos pais e isso tem sido um prejuízo muito grande para a vida espiritual da família e para a vida espiritual dos nossos filhos. Feito essa observação aqui para vocês, eu queria aqui provocar uma reflexão baseada naquilo que vocês vão encontrar na apostila. Na apostila vocês vão encontrar uma afirmação da seguinte maneira: não devemos nos preocupar com a morte, mas sim com a vida. Não devemos nos preocupar com a morte, mas sim com a vida. E aí? Essa afirmação, dentro da perspectiva que nós estamos estudando, que é a educação cristã, você concorda com essa afirmação? Faz sentido para você essa afirmação? E na apostila ainda nós vamos encontrar outra afirmação, que o morrer é o eco do viver. A morte não nos faz o que a vida não nos fez. Seria isso uma verdade? A morte não nos faz o que a vida não nos fez? Pense nessa afirmação
mas lembrem-se de entendê-la dentro da perspectiva da educação cristã. Vá para a apostila, leia o assunto, medite nessa afirmação. Depois vamos trocar algumas ideias com relação a essa afirmação. Outra afirmação: ninguém será na eternidade o que não foi na atualidade. Ninguém será na eternidade o que não foi na atualidade. Pense que essa afirmação tem que ser compreendida à luz daquilo que é o assunto estudado, tá bom? Bom, vamos pensar mais um pouco aqui com relação agora à questão da educação dos filhos e como isso se dava na vida dos hebreus. Os pais hebreus, eles eram obrigados a educarem os seus filhos desde muito cedo. Nos tempos de Cristo, como que acontecia essa educação? Uma criança de 5 anos de idade, nos tempos de Cristo, essa criança era ensinado para essa criança e elas precisavam aprender uma síntese dos capítulos 5 e 6 de Deuteronômio, depois vocês leem lá, capítulos 5 e 6 de Deuteronômio, e também os Salmos 113 ao 118. Dá para ter ideia de como que a educação religiosa tem um peso para o povo hebreu? Uma criança já de 5 anos, já era colocado para essa criança, já era ensinado para essa criança essas partes das Escrituras. Olha que coisa interessante. Hoje, por exemplo, para você que está me ouvindo e que tem filho, o que seus filhos aprenderam? O que seus filhos estão aprendendo do ponto de vista da educação religiosa? Isso é algo a gente refletir, né? Algo que nos faz refletir. Quando a criança ela completava os seus 6 anos de idade, aí ela já era conduzida para uma espécie de jardim de infância e aparece nesse contexto a figura de alguém muito importante aqui para nós, que é a figura do pedagogo. Quem era o pedagogo? Era um escravo que tinha a responsabilidade de conduzir essa criança até a escola, onde acontecia a reunião de aprendizado dessa criança. E é exatamente nessa faixa etária que as crianças iriam aprender as suas primeiras letras, escrever as primeiras letras, né? Exatamente nesse período. E os irmãos vão lembrar agora de uma passagem bíblica que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, do versículo 24 ao 25, Paulo vai tratar da questão da lei e da graça, e ele vai inserir na sua explicação a figura do pedagogo. Em algumas versões, Paulo vai afirmar o seguinte, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Bom, quando alguém não tem o conhecimento do que é essa palavra aio, né, que aparece em algumas versões, a gente fica meio confuso sem entender aquilo que Paulo estava querendo dizer ali naquele contexto. Mas a palavra aio é o mesmo pedagogo. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que a lei, ela fez o papel dela, que era conduzir o ser humano a Cristo. Os primeiros passos na fé, as primeiras aprendizagens, até que o ser humano pudesse compreender a graça de Deus e a revelação plena de Deus
em Cristo Jesus. Então, o objetivo, a finalidade da lei era exatamente conduzir o homem a Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a figura do aio lá é a figura do pedagogo. Bom, depois dessa faixa etária, né, a partir dos 6 anos, quando a criança chegava aos 12 anos de idade, com 12 anos de idade, eles faziam uma peregrinação, que fazia parte de um ritual religioso, até Jerusalém. E é nesse contexto em que agora, nessa fase, a criança ou já o adolescente, né, do nosso ponto de vista, já começava a aprender a Torá de forma oral. Então eles começavam a aprender a Torá de forma oral. E é justamente nesse contexto que os irmãos vão ver aquela passagem onde Cristo, ele aos 12 anos de idade, ele é encontrado, né, ali entre os doutores da lei, discutindo a respeito da lei de Deus. Agora, quando a criança ou quando o adolescente completava seus 15 anos, aí o que acontecia? Aquelas famílias que eram as famílias mais abastadas, que tinham condição, geralmente elas colocavam seus filhos numa escola para aprenderem mais um pouco sobre a lei, para se tornarem mestres da lei. Então eles eram colocados na escola para aprender com mais profundidade a respeito da Torá, a respeito da lei. E nos tempos de Cristo existia ali duas escolas, que era a conhecida como escola de Hillel, que esse homem, né, esse mestre, cujo o nome se deu à escola em que ele fazia parte, era neto, na verdade, ele era avô de Gamaliel. Então, Hillel era avô de Gamaliel. E aí os irmãos vão lembrar daquela passagem de Paulo, porque Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, quando nós lemos que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, nós entendemos também com isso que Paulo ele teve um recurso para que pudesse aprender aos pés do doutor Gamaliel e, portanto, ele fazia parte dessa escola de Hillel. A outra escola que existia, e aqui nós estamos falando de escola, que é uma escola de teologia, né? A escola para estudar a respeito das coisas de Deus. Então existia outra escola que era a escola de Shammai. Então o que diferenciava essas duas escolas? É que uma era mais rígida com relação às exigências ao cumprimento da Torá. Essa era a Shammai. Essa era mais rígida com relação ao ensino e o cumprimento da Torá. Já a escola de Hillel era uma escola, ela era mais flexível. Era uma escola mais flexível. É justamente nessa diferença de uma escola para outra é que, enquanto uma está muito preocupada com cada detalhe da lei, da Torá, para que seja cumprida, a outra está mais preocupada com os princípios, né? E é exatamente também nesse contexto que vai surgir aquela pergunta que os irmãos vão já depararam na Bíblia, com relação ao divórcio, né? Alguém chega até Jesus e pergunta para Jesus se era lícito divorciar de uma mulher por qualquer motivo, né? Dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Por quê? Porque a escola de Hillel, que era uma escola mais flexível, ela aceitava o divórcio por qualquer razão, enquanto a outra escola já era mais rígida com relação a esta questão. Segundo assim, o entendimento de alguns rabinos,
é que ambas as escolas elas tiveram o papel importante e que enquanto uma, por exemplo, ela olhando para a fraqueza do homem, ela passa a trabalhar de uma forma mais flexível com relação à observância da Torá, a outra já exigia uma ortodoxia mais rígida, né? Isso, segundo alguns rabinos, o que vai acontecer exatamente quando o reino milenar tiver implantado, aí sim a escola de Shammai, a escola mais rígida, estará sendo cumprida, porque aí o ser humano terá toda a condição de obedecer às exigências, na compreensão de alguns rabinos, né? Mas que enquanto o milênio não chega, a ideia é ser mais flexível com relação a essas questões. Bom, feito aqui essas observações dessas escolas e de como que acontecia, né, esse aprendizado na comunidade judaica, nós vamos trabalhar também na apostila sobre como que a influência de um ensino religioso pôde fazer distinção ou diferença de um lugar para o outro, ou de um reino para o outro. Veja bem, qual era a situação de Israel, do povo judeu. No período do governo, do reinado de Salomão, entre 970 a 931 a.C., foi um período em que a nação judaica, o reino dos judeus, ali expandiu muito no governo de Salomão. Salomão conseguiu fazer muitas alianças políticas que favoreceu o crescimento do seu reinado, mas nós sabemos também que não foi apenas coisas boas que aconteceram, né? Salomão também ele se envolve com as muitas mulheres que ele então tomou para si e acaba sendo seduzido por essas mulheres, envolvendo no campo da idolatria e com isso aborrecendo ao Senhor. Quando Salomão morre, e é natural, né? Quando se morre um rei, o que vai acontecer? Quem vai dar seguimento ao reinado? Quem é que vai ser o sucessor? E geralmente sempre existe algum conflito, né? Entre as famílias, entre aqueles que estão mais próximos do rei. Quem será aquele que vai substituir o rei? Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o reinado. Entretanto, quando ele assume o reinado, as 10 tribos que ocupavam a região mais ao norte, essas 10 tribos não aceitam o reinado de Roboão, porque elas entendiam que as coisas já não estavam boas, eles já estavam sendo oprimidos por cobranças de impostos e que a ascensão de Roboão ao trono iria aumentar essas cobranças, iriam também oprimir ainda mais o povo. Mediante essas questões políticas, nós vamos ver que, além das questões políticas, você tem também as questões religiosas e espirituais. Houve então uma ruptura, uma divisão no reino, onde ficou, por exemplo, ao sul, o reino de Judá, com Benjamim, que se tornou conhecido, né, como o reino de Judá. E então Roboão vai governar o reino de Judá
Entretanto, as 10 tribos não aceitam seu governo e é colocado como rei das 10 tribos Jeroboão. Os nomes são parecidos. Enquanto Roboão é filho de Salomão, Jeroboão era um servo de Salomão. Prestava serviço para Salomão. Mas a ascensão de Jeroboão, assumindo as 10 tribos do povo de Israel ali, já era o cumprimento de uma profecia. Isso os irmãos vão encontrar ao lerem em 1 Reis, no capítulo 11, capítulo 12. Ali está relacionado ao que nós estamos falando. No capítulo 11, no versículo 29 e 39, os irmãos vão encontrar que o profeta Aías, quando encontra com Jeroboão e quando eles estão saindo, conversando, o profeta Aías, ele pega a sua capa nova e ele rasga essa capa nova. E ele rasga essa capa nova e tira 10 pedaços dessa capa e entrega na mão de Jeroboão. E diz para Jeroboão que as 10 tribos seriam colocadas na mão dele para que ele pudesse reinar sobre as 10 tribos. E isso era algo que Deus estava fazendo como punição devido ao pecado de idolatria que o povo havia cometido. A partir de então, quando se fala do reino judeu, aí você tem que pensar que você tem as 10 tribos ao norte, conhecida como Reino de Israel, e as 2 tribos ao sul, governada por Roboão, conhecido como Reino de Judá. É por isso que na Bíblia, ora vai aparecer Reino de Israel, ora vai aparecer Reino de Judá. E sempre que os irmãos lerem isso, os irmãos vão agora compreender essas divisões que aconteceram ali. Eu vou estar colocando para os irmãos um mapa para que os irmãos possam ter a noção de como era essa localização e esse reino, esses 2 reinos a partir da morte de Salomão. Aí está o mapa do reino de Israel e o reino de Judá. Os irmãos vão perceber aí que mais ao sul, né, tem uma parte mais destacada de verde, aí ao lado do Mar Morto, aí nós temos o reino de Judá. Vai estar aí o Berseba, Judá, Hebron, Belém e Jerusalém. E depois a gente tem aí mais ao norte, aí nós vamos ver assim destacado assim mais de alaranjado, né? O reino de Israel. Aí você tem ali Israel, destaque lá em cima, Israel. Você tem Samaria, Siquém, Siló, Betel, Bet-Sean. Você tem o Jericó. Ali você tem mais acima, vocês vão ver ali o Mar da Galileia, né, o que na verdade é um grande lago, né? Aí você tem ali Dan, você tem Azor, né? Então essa é a grande região, aqui o grande território que pertencia ao reino de Israel, ok? Voltando à questão agora da educação dos filhos pelos pais. Na verdade, irmãos, precisamos ter em mente e compreender bem que a educação dos filhos depende muito da educação dos pais. E sempre que nós falamos dos mandamentos do Senhor Jesus, é muito comum nós ouvirmos falar que o mandamento do Senhor Jesus é o amor, e de fato é. Né? Jesus, ele resume, na verdade, todos os mandamentos da lei, as 613 mandamentos, ele vai resumir esses mandamentos da seguinte maneira, em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Amor a Deus e amor ao próximo.
Então, sempre que nós falamos de mandamento do Senhor Jesus, sempre nós pensamos na questão do amor, e de fato é. Mas às vezes nós esquecemos de que os mandamentos do Senhor Jesus não foram apenas amar. O amor é o princípio. Mas como mandamento do Senhor Jesus inclui também o ensino. A grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos, os irmãos vão encontrar em Mateus capítulo 28, no finalzinho ali, a grande comissão era exatamente o mandamento do Senhor para que os discípulos fossem por todo o mundo, pregando o Evangelho e ensinando as pessoas a obedecerem ao Evangelho. Esse ensinar ou fazer discípulo é ensinar ou discipular. Então, o discipulado faz parte desse grande mandamento que é o ensino da vida cristã, ou ensino do viver cristão. Em se tratando do discipulado das crianças, a grande responsabilidade recai sobre os pais de ensinar corretamente os seus filhos os princípios cristãos, os valores cristãos. E também levá-los a reconhecer a importância da congregação, do pertencimento de uma congregação, do serviço na congregação, a importância da adoração, né? A importância da comunhão entre os irmãos. Agora, para que se tenha autoridade no ato de ensinar, é preciso que aquele que ensina esteja vivendo o que está ensinando. Aqui está o grande desafio. A grande autoridade para ensinar, é lógico que nós dependemos da ação do Espírito Santo, que nos dá autoridade, que nos capacita, mas a autoridade, ela também recai sobre a necessidade daquele que está ensinando viver aquilo que está ensinando. Portanto, aí recai a questão da prática. E aqui, relacionado à prática, nós precisamos pensar por que nós estamos aprendendo, estudando teologia. Qual o interesse nosso em estudar teologia? Aprender intelectualmente a respeito da teologia ou aprender a respeito da teologia para que o nosso viver, a nossa conduta, o nosso relacionamento tenha um respaldo mais sólido à luz das Escrituras. É importante nós refletirmos sempre o que eu estou aprendendo, eu estou colocando em prática. Isso é fundamental na vida de cada cristão. Então, a autoridade de quem ensina está relacionado com a prática, né? Com a prática. Bom, na história de Israel, no reino de Judá, o rei Josafá, houve um período em que ele treinou 16 ensinadores para que eles fossem enviados às diversas cidades de Judá para ensinar nessas cidades e para que através do ensino da palavra eles pudessem combater a influência idólatra que tinha atingido a sociedade naquele momento. Então, o que ele usou para combater a influência idólatra? O ensino. Ele treinou ensinadores. O que nós estamos fazendo, estudando teologia, nós estamos nada mais, nada menos do que buscando treinar as nossas vidas, para que nós possamos influenciar de maneira positiva aqueles que estão sendo seduzidos pelo ensino herético, pelos ensinos idólatras, pelos ensinos
que vão na contramão da verdade ou na contramão do Evangelho. Sabemos que a apostasia é uma grande marca dos últimos dias. E a única maneira de nós combatermos a apostasia é com o ensino da verdade, o ensino da palavra de Deus. Bom, essa tática do rei Josafá teve um bom resultado. Avivamentos ocorreram no reino de Judá. O que não aconteceu no reino de Israel. Os irmãos vão lembrar. Reino de Judá ao sul, reino de Israel ao norte. No reino de Israel, ou no meio das 10 tribos, não houve esses avivamentos que aconteceram no reinado de Judá. Por quê? Porque a influência do ensino no reinado de Judá produziu avivamentos. Durante a reforma de Esdras, e aqui nós estamos falando já de um período onde houve aquele cativeiro, né? Então nós estamos falando aqui já no período pós-cativeiro, ou seja, em consequência da desobediência e do envolvimento da nação de Israel com a idolatria, Deus então ele permite com que o seu povo perca nas batalhas e se torna escravos de outros reinos. No caso, por exemplo, do reinado de Israel, que foi o primeiro reinado a ser derrotado pelo rei da Síria, né? Então, no apogeu da Síria, você tem o reino da Síria dominando as 10 tribos de Israel. Por quê? Por causa da idolatria. O que deveria ter servido de exemplo para o reinado de Judá. E os profetas sempre foram levantados para trazer a advertência ao povo com relação a esse risco. E depois que aconteceu com o reinado de Israel, o reino de Judá também foi constantemente avisado que iria acontecer com o reinado de Judá a mesma coisa que aconteceu com o reino de Israel, se eles não tomassem uma atitude de arrependimento, de ajuste, de reconciliação com Deus. Por esse endurecimento do coração, o que aconteceu com o reino de Judá? Aí Deus levanta, na verdade, outra nação, que é o que? A Babilônia. Então, a Babilônia vai subjugar o reino de Judá. Por 70 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, fica ali debaixo do jugo da Babilônia. Ao final dos 70 anos de cativeiro, Deus então permite com que o seu povo retorne para a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Exatamente nesse contexto que Esdras retorna, e Esdras então, ele promove um grande avivamento. E qual é o mecanismo? Lógico que nenhum avivamento surge sem que haja oração, sem que haja arrependimento e sem que haja pregação e ensino da palavra. É exatamente isso que Esdras vai fazer. Ele vai utilizar-se do ensino da palavra, e o ensino da palavra, mais uma vez, vai produzir um grande avivamento. E essa reforma que acontece por Esdras passou a ser conhecida como a Escola Bíblica de Esdras. A Escola Bíblica de Esdras. Por quê? Porque Esdras lia a lei e explicava a lei, de maneira que o povo entendia o que estava sendo lido, através da explicação de Esdras. E o entendimento e a compreensão e o agir do Espírito produziu no coração do povo um quebrantamento, um arrependimento e um avivamento. Então, qual é o mecanismo para a produção do avivamento? A ferramenta utilizada, o ensino.
Então, o ensino cristão ou ensino religioso, naquele contexto, o ensino religioso relacionado à lei dada ao povo judeu. Agora nós vamos citar aqui para que os irmãos possam pensar dentro daquilo que nós já falamos até agora, uma fala de Oséias. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus, por intermédio do profeta Oséias, diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Lógico que o que faz com que falta conhecimento, que falte conhecimento? O que contribui para a falta de conhecimento? Duas coisas. Ausência de ensinadores capacitados ou ausência de pessoas interessadas em aprender. Essas duas coisas. Às vezes você tem ensinadores capacitados, mas falta quem deseja aprender. Não é muito diferente dos nossos dias. Quantas pessoas não estão querendo sequer envolver com o discipulado ou com o estudo da palavra de Deus? As pessoas estão mais preocupadas com aquele envolvimento emocional do oba-oba, né? Do que o ensino, do que o estudo, do que o conhecimento da palavra de Deus. Mas às vezes você pode sim encontrar pessoas com o coração aberto e desejosos de conhecer a palavra. Mas às vezes falta alguém capacitado para explicar, para ensinar. E é aqui que entra a importância também da teologia. Veja bem, nós temos no período do Novo Testamento um grande doutrinador da igreja, seu nome, Apóstolo Paulo. O maior doutrinador da igreja, Apóstolo Paulo. Nós estamos falando daquilo que Paulo fez, trazendo a revelação do Evangelho, explicando a distinção entre a lei e a graça, como que os gentios deveriam se relacionar com a lei de Deus. Então Paulo fez isso muito bem. Paulo foi um instrumento na mão de Deus para ensinar, para doutrinar a igreja com relação a essas questões. Então, embora Paulo fosse alguém como os demais apóstolos, usados por Deus com sinais, né, com prodígios, para orar e curar as pessoas, com milagres, o ministério que mais se destaca na vida de Paulo é o seu ministério de ensino. É o seu ministério de ensino. E eu vou falar com os irmãos, embora o ministério de cura divina, o ministério de operação de sinais e milagres, sim, são ministérios importantes, porque por meio deles o nome do Senhor é engrandecido, por meio deles também as pessoas são abençoadas. Mas muitas pessoas que experimentam milagres abandonam a fé em Cristo por falta de conhecimento, ou erram o caminho por falta de conhecimento, ou distanciam do propósito de Deus, do projeto do Evangelho, por não compreenderem, por ter faltado ensinadores que ensinem um Evangelho genuinamente cristão. O falso Evangelho, ou outro Evangelho, que foi alertado pelo próprio apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, ali no primeiro capítulo, esse falso evangelho, ele existe aí nos nossos dias e estão agariando, estão conquistando diversas pessoas, diversos corações que estão seguindo o falso ensino do falso evangelho. Então nós precisamos buscar ao Senhor para que nós possamos aprender acerca do verdadeiro evangelho e para que aprendendo nós possamos ser instrumento para auxiliar os demais. Paulo, assim que ele se converteu, né, ele já tinha tido a sua experiência no judaísmo, como já foi falado antes, ele cresceu aos pés do Gamaliel, né, ele frequentou a escola rabínica, ele aprendeu tudo a respeito da lei, ele chega a falar que
ele era extremamente zeloso da lei, ele se destacava entre os demais, ele era sim um aluno aplicado. E continuou com essa mesma conduta quando ele se converte ao cristianismo. E é interessante que quando ele se converteu, a partir do encontro dele com Cristo no caminho de Damasco, o que vai acontecer? Jesus vai colocá-lo na disposição, mandá-lo ficar à disposição da igreja, para que a igreja pudesse instruí-lo. Ora, Jesus, lógico que revelou para Paulo algumas coisas, mas Jesus falou assim, vai, né, e entra na cidade, lá te será dito o que deve ser feito. E aí entra na história, entra em cena Ananias, é que vai orar com Paulo, é que vai batizar Paulo, é que, segundo alguns estudiosos, ao lerem Atos capítulo 9, 27, vão compreender que Paulo é entregue a Barnabé, para que a Barnabé pudesse ali instruir Paulo com relação à fé cristã. Então alguns vão dizer que Barnabé, na verdade, foi o discipulador de Paulo. Então nós vemos aqui essa importância do ensino cristão. O desinteresse pelo estudo da palavra de Deus no coração de muitos obreiros, isso é algo lastimável. Quantos obreiros, quantas pessoas estão pregando a palavra de Deus que não conhecem a palavra, que não sequer leram toda a Bíblia. São várias pessoas que sequer leram toda a Bíblia. Em muitos lugares, não há uma preocupação em estudar a Bíblia com a igreja. Basta algumas leituras superficiais, mas não um estudo constante das Sagradas Escrituras. Existem lugares que a preocupação é com entrega de revelação, entrega de dons. Igrejas que jamais ensinaram para os seus membros, jamais estudaram com os seus membros as cartas apostólicas. Olha, se a igreja é a igreja apostólica, a igreja de Cristo está fundamentada sobre as doutrinas apostólicas. E como a igreja pode ser apostólica se não estudar as cartas apostólicas? Pararam para pensar sobre isso? Então, é triste quando a gente vê, por exemplo, muitos obreiros desinteressados com relação à questão do estudo da palavra de Deus. Nós vamos ainda falar que aí na apostila os irmãos vão deparar com uma afirmação que eu gostaria de fazer aqui um destaque, que é o seguinte: a igreja é o povo de Israel. Então os irmãos vão encontrar essa afirmação na apostila, que a igreja é o povo de Israel. E eu gostaria que os irmãos não pegassem essa afirmação como algo de fato verídico. Existe uma divergência. Alguns teólogos entendem que a igreja é o novo Israel de Deus, mas outros entendem que não. E se nós observarmos, existe textos na Bíblia que faz uma distinção entre Israel e entre a igreja. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ele vai falar de igreja, judeus e gentios. Então ele faz uma distinção entre igreja, judeus e gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus. Então todos os povos que não são judeus são gentios. Agora, quem é a igreja? A igreja é composta de povos gentios que se converteram a Cristo e de judeus que se converteram a Cristo. Ou seja, não há separação entre judeu e gentio na igreja. A igreja forma um único povo em Cristo. A igreja junta esses dois povos em um só em Cristo. Todavia, ainda assim, a Bíblia faz uma distinção entre Israel e igreja.
Israel não deixou de ser o povo de Deus, cujo Deus ainda tem algo para cumprir como profecias, como promessas na nação de Israel. Deus ainda tem uma bênção para a nação de Israel. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, nós vamos encontrar exatamente essa questão que é colocada ali como o Israel de Deus. Paz sobre a todos que andarem conforme essa regra, ou seja, Paulo estava explicando a respeito das questões da distinção entre a lei e a graça, do problema da circuncisão, ou seja, alguns cristãos estavam circuncidando e querendo circuncidar aqueles que eram gentios, que estavam se convertendo ao cristianismo, trazendo práticas do judaísmo para dentro da igreja. Paulo vai combater isso, Paulo vai instruir sobre essas questões, e Paulo fala assim, a todos que andarem conforme essa regra, quando ele fala todos que andarem conforme essa regra que ele acabou de ensinar na carta, ele está falando para a igreja. Então a todos ele está se referindo à igreja. A todos que andarem conforme essa regra, e a paz seja com todos que andarem conforme essa regra, e a Israel de Deus, e ao Israel de Deus. Então eles fazem uma distinção entre a igreja como aqueles que andarem como essa regra, e ao Israel de Deus, aqueles que são judeus, que guardam os preceitos judaicos, e que Deus tem um plano para cumprir na nação de Israel. Também Paulo fala sobre isso quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 28 e 29, e ele fala dessa distinção entre judeu e gentio. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos essa distinção. A igreja, embora sim, nós podemos até falar que espiritualmente, quando nós olhamos nós estudamos o Antigo Testamento e algumas coisas que foram tratadas com a nação de Israel, nós podemos tirar lições para fazer uma aplicação como se a igreja fosse o Israel espiritual, mas a igreja não é substituta de Israel, a igreja não é o novo Israel de Deus. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Então eu gostaria que os irmãos simplesmente colocassem isso, não o que foi a afirmação colocada lá, como novo Israel de Deus, não como uma afirmação lógica, mas como um ponto de divergências teológicas. Tá? Isso é uma questão que pode ser trabalhada, os irmãos podem pesquisar um pouco mais sobre essa questão para aprender um pouco mais, tá bom? A quem cabe o dever de educar? Como responderia essa pergunta? A quem cabe o dever de educar? Para responder essa pergunta, os irmãos vão ler Deuteronômio 4, versículo 5 e versículo 10, e Deuteronômio 6, versículo 1 ao 9. Ok? Então os irmãos vão ler esses textos para responder a quem cabe o dever de educar. Também a Bíblia, a apostila vai fazer uma distinção entre educação primária e educação secundária. Essa educação primária é a educação da infância, a educação das crianças. E a educação secundária é a educação que vem depois. A vida de adulto, ela é, na verdade, resultante da vida infantil. Ou seja, a educação não pode ser um socorro de última hora. Nós temos que pensar na educação desde cedo. Nós temos que pensar na educação desde a vida de infância. Não é algo que se pode buscar como socorro posteriormente. É exatamente isso que é focado na apostila. Não devemos, pais que deixam os filhos dormindo em casa porque ficam com dó de acordar as crianças para levar para a escola dominical, isso é um prejuízo imenso. É um prejuízo grande na vida da criança. Vocês estão fazendo um mal, vocês ficam com dó de acordar a criança. Ah, meu filho estudou, né, a semana inteira, acordou cedo a semana inteira, vou deixar dormir até mais tarde.
não sabe o mal, o prejuízo que você está fazendo, causando para os seus filhos. E aqui nós temos que falar também da questão da educação secular também. Pais que não preocupam em levar os filhos para a escola, em acompanhar o desenvolvimento dos filhos na escola. Tem pais que sequer vão à reunião de professor, reunião de pais, que os professores marcam para falar sobre o desempenho do filho, para orientar sobre a questão do filho. Tem pais que não têm nenhuma preocupação com relação a isso. Isso é terrível. Quando acontece a educação de uma criança? Bom, segundo a apostila, foi feita essa pergunta para Napoleão Bonaparte. Quando acontece a educação de uma criança? E qual foi a resposta que ele deu? Muito interessante isso aqui. 20 anos antes. Olha que coisa interessante. 20 anos antes. Por quê? O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer o seguinte: a educação da criança acontece quando os pais são educados, com a educação dos pais, porque é os pais que vão educar as crianças. Então é 20 anos antes. É na educação dos pais que acontece, que começa a educação dos filhos. A melhor maneira de ensinar é viver o que se ensina. Pense nisso. Nós vamos observar também na apostila a expressão que o mistério oculto atrás da letra escrita. Quando os irmãos lerem a parte que fala do encontro de Filipe com Eunuco, ali da forma com que Eunuco está lendo o livro do profeta Jeremias e não compreende muito bem ali, profeta Jeremias, não, profeta Isaías, e não compreende o que está sendo lido, né? E de repente o Filipe vai abordar o carro em que se encontrava o eunuco e vai perguntar: você entende o que você está lendo? E a resposta do eunuco é o quê? Como eu posso entender se não tem quem me ensine, que me explique? E o Filipe, então, ali, capacitado, deu uma boa aula, né, um bom ensino, e resultou na conversão daquele homem e no seu batismo. E quando a apostila trata dessa questão, vai parecer de que o Filipe, ele apresentou o mistério oculto na letra para o eunuco, que estava lendo, mas não estava alcançando o mistério oculto na letra. E aqui eu quero trazer uma observação para que os irmãos não venham confundir as coisas. Não estamos falando aqui de uma mensagem alegórica, como querem alguns pegar até o Novo Testamento e tirar uma mensagem atrás de cada letra escrita. Nós estamos falando de que no Antigo Testamento, profecias, rituais do Antigo Pacto trazia de forma oculta profecias ou simbolismo que apontava para Cristo. Então, Cristo era um mistério no Antigo Testamento e que foi revelado quando Cristo vem e nasce. E os apóstolos tomam conhecimento de quem é Cristo. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento é revelado. No Novo Testamento, nós vamos ver sempre o apóstolo falando de mistério que esteve oculto e que foi revelado. Ora, ele fala de Cristo e da sua igreja. Então, o mistério de Cristo e a igreja era um mistério oculto na antiga aliança e que foi revelado. Então, hoje, nós não temos mistérios para descobrir, senão aqueles que foram revelados e estão registrados no Novo Testamento. Esses são os mistérios que já foram revelados pelos apóstolos à luz, né, pela influência do Espírito Santo, e que deve ser trazida por iluminação à nossa compreensão, tá certo? Feita essa observação, caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer também sua pergunta e nós vamos esclarecer mais um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.